Paz de Cristo, Shalom. Hoje vou fazer a leitura diária de outro lugar. Tem muitos vídeos para fazer. Deus vem comigo, Senhor, me ajuda. Me proteja, eu e a minha casa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E abençoa todos aqueles que acompanham meus vídeos, em nome de Jesus. Então, do aplicativo Liturgia Diária, essa é a primeira leitura. Como eu sempre falo, tem 3 leituras, mas isso só dá para fazer a primeira, porque eu já tenho outras leituras bíblicas para fazer. Então, vamos lá. Hoje vai ser Jeremias 13, de 1 a 11. Que o Eterno Deus venha conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos do Senhor para entender a palavra dele. Decorar a Bíblia sem entender não é sabedoria. Vamos lá. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto disse-me o Senhor: vai comprar um cinto de linho e põe em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água. Gente, era cada coisa que Deus pedia para os profetas, que se for acontecer hoje, esse povo incrédulo que não crê em nada, vai dizer que não é Deus. Tem coisa mais simples por aí que eles dizem que não é Deus? Assim, não simples que eu quero dizer, que isso aqui é uma coisa simples, para nós parece simples, né? Parece simples. Mas hoje em dia o povo está incrédulo, gente. Eles dizem que crê em Deus, mas crê não. Tudo que você vai falar, eles duvidam. Vamos lá para ver que essa situação de Jeremias aqui. Deus falou isso para ele, e ele, como profeta, obedecia, né? Então vamos lá. Isto disse-me o Senhor: vai comprar um cinto de linho e põe em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água. Então era um cinto feito de tecido de linho. Provavelmente um linho grosso, um linho daquela época, gente. Não era como os linhos refinados de hoje. Tudo que você vê na Bíblia, não fica comparando com hoje, não, que você vai interpretar errado. Ok? Mas era de linho e não podia molhar. Não podia molhar. Vai lá, compra um cinto de linho, amarra na cintura, mas não deixa molhar. Não podia molhar com água o cinto. Então vou continuar aqui. Aí a pessoa fala, mas por que Deus ia fazer isso? Tem gente que fala assim, né? Mas por que Deus ia fazer isso? Ah, não acredito que é de Deus. Então você não acredita na Bíblia. Porque se falar isso... Se alguém chegar aí e falar, gente, tem coisa na Bíblia, chega dos profetas, gente. Por isso que vocês têm que precisar conhecer os profetas. Tem coisa dos profetas que Deus pediu que ninguém, a pessoa não aceita hoje, não. Não aceita. Porque as pessoas criam um Deus que tem que ser conforme o que elas querem. Vamos lá. Aí ele continua. Comprei um cinto conforme a ordem do Senhor e coloquei-o na cintura. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e tens a cintura, levanta-te e vai ao Eufrates. Os rios lá da Bíblia, né? E vai ao Eufrates. Lembra que o Senhor falou que não era para molhar o cinto com água. Agora o Senhor falou: levanta-te e vai ao Eufrates. Eufrates a gente sabe que é um rio, né? Esconde-o lá na fenda de uma pedra. Ah, ali também tinha rochas, tinha pedra perto do Eufrates, ok, gente? Esconde
esconde-o lá na fenda de uma pedra. Ok? Fui e escondi perto do Eufrates, conforme mandaste o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Né? Mas como assim? Para que serve isso? Ai, Deus mandar pegar um cinto de linho e esconder no buraco de uma rocha ao redor do rio Eufrates? Num lugar que não molhava, não podia molhar. Mas tinha que ser escondido numa rocha. Ok? Deus é Deus, gente. Quando que as pessoas vão entender que Deus é Deus? Ah, eu não concordo com isso, eu não acredito. Ué, problema é seu. Deus faz o que Ele quer. Como diz aquele ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vem conosco, Jesus. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar onde o tinha escondido. Mas eis que o cinto tinha apodrecido, tanto que não servia mais para nada. Ok? Mas eis que o cinto tinha apodrecido, tanto que não servia mais para nada. E o cinto apodreceu. Ele não estava molhado, mas ele apodreceu. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém. Gente. Nós vemos lá, tinha as profecias lá contra Israel 10 tribos, né? Samaria capital. Então leia a Bíblia com o contexto da época, não traz para o contexto de hoje, senão você não vai entender nada. Eu vejo muita gente interpretando a Bíblia errado porque traz para o contexto de hoje. Então, já teve as profecias contra as 10 tribos de Israel, Samaria. Depois veio os assírios e destruiu Samaria, levou as tribos cativas. Ficou um gato pingado lá só. Que quando o Senhor Jesus veio, mas isso depois de 500 anos, 600, 700 que o Senhor Jesus veio. Tem que ver a data que o Senhor Jesus veio e a data que os assírios derrotaram. Mas foi nessa faixa de 600 anos para cima. E aí quando o Senhor Jesus veio, tinha um pouquinho ali de uns gatos pingados na Samaria. Mas eles aceitaram o Senhor Jesus de bom grado. Porque é o remanescente que é salvo. A Bíblia não está escrito que é o remanescente que é salvo? Gente, isso é forte, viu? Jesus, vem conosco. Assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém. O cinto lá que foi
apodrecida. Gente, a soberba, ela pode estar em Judá, ela pode estar em Jerusalém, ela pode estar no Brasil, ela pode estar nas igrejas evangélicas, ela pode estar em qualquer lugar que ela tiver, se tiver um padre ou outro que é soberbo, porque normalmente a igreja católica, ela sabe que ela tem que ter humildade. Eu encontro muito mais humildade na igreja católica do que no meio evangélico protestante. A igreja católica, ela sabe que ela tem que ter humildade. Mas ainda que tiver um ou outro lá arrogante, prepotente, orgulhoso, eles vão sair fora, igual o homem do 1500. Vai sair fora, vai sair falando mal, vai se revoltar, vai se desligar, vai ser excomungado. Pode ter em qualquer lugar, gente, o arrogante, o prepotente. Tem muita gente humilde, graças a Deus, no meio evangélico, tem muita gente humilde, sabe por quê? Porque eles aprenderam na Bíblia que nós precisamos ter humildade. Graças a Deus, que tem. Mas tem outros que é arrogantezinhos, viu? Assim, tipo, aqueles que falam só nossa igreja é salva, você já está mostrando muita arrogância e prepotência. Então, vem conosco Jesus. Deus seja louvado, aleluia, amém. Então aqui está falando da soberba de Judá, Jerusalém. Este povo perverso que se recusa, como eu falei do Brasil, no Brasil, no mundo inteiro, todas as nações, gente, todas as nações tem gente soberba, não importa a religião que ela é. Em todas as nações tem gente soberba e não importa de que religião é. Quando a soberba entra, é a destruição da pessoa. A soberba é a destruição. Porque o soberbo ele está resistindo a Deus. E quem resiste a Deus já perdeu. Não tem aquele versículo que Tiago escreveu? É Tiago ou Paulo? Deixa eu confundir aqui, gente. Sobre os humildes e os soberbos. Deus dá graças aos humildes, mas resiste o soberbo. O soberbo Deus derruba. Ô Senhor, ajuda-nos a ser humilde na fé no nosso amado, lindo, maravilhoso Jesus. Vamos lá. Este povo perverso que recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros. Gente, naquela época eles faziam aqueles deuses mesmo, metade animal, metade ser humano, aquela coisa toda lá. Só que agora, ou o animal inteiro mesmo, só que agora esses deuses são os próprios seres humanos. Eu terminei de fazer alguns vídeos falando do o ateu que o Deus dele é ele mesmo. Tem um ateu que o Deus dele é ele mesmo. Ok? Quando ele diz que ele é ateu, na realidade ele está dizendo, meu Deus sou eu mesmo. Mas tem muitos que dizem que creem em Deus, mas na prática também não demonstra que crê em Deus. Né? E a fé sem obra é morta. Vem conosco, Jesus. Vamos lá. Este povo perverso que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros. Ok? Como eu disse, pode ser políticos, pode ser presidentes, ok? Hoje em dia os deuses são as pessoas. Hoje em dia eles estão fazendo as pessoas de deuses. Não tem mais aquela crença naqueles deuses que tinha antigamente. Hoje em dia é as pessoas que estão fazendo de deuses, ok? Vamos lá. Prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles. Será como este cinto que não serve mais para nada. É uma sentença pesada, gente.
Jesus, vem conosco, livrai-nos. É uma sentença pesada de quem é soberbo e vai atrás dos deuses humanos. Atrás da ciência, do conhecimento, da tecnologia, das coisas que homens que não têm temor a Deus cria para destruição. Ok? As pessoas confiam nas armas humanas. Os deuses agora são os presidentes, são os líderes. Tem gente que diz que não adora nada, mas adora líderes políticos, faz até culto nas praças. Gente, depois que eu fui perceber o tanto de culto que teve no Brasil, agora já vai começar de novo. Começar de novo a idolatria e os cultos nas praças. Para os políticos. Começar de novo. Senhor, tem compaixão do Brasil. Vamos lá. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unisse a mim. Ele falou, olha, eu queria amarrar esse povo na minha cintura, igual se amarra um cinto. Mas vamos ver o que aconteceu? Diz o Senhor, para ser meu povo. Honra do meu nome, louvor e glória, mas não ouviram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas não ouviram. Então o que vai acontecer? O Senhor está falando. Eu queria que Israel e Judá serve para falsos cristãos também, gente. Porque o cristianismo nasce do judaísmo. Acredite se quiser, se não quiser acreditar. Embora o judaísmo naquela época fosse diferente do de hoje. Não estou dizendo que nasceu errado. Não. Nasceu uma bênção. Mas ao longo do tempo acabou se desviando por outros caminhos. Ao longo do tempo acabou adorando outras coisas. Humanos. Hoje em dia as adorações não é mais a animais. Se bem que tem as pessoas também que acabam de uma certa forma também adorando animais, né? Há pessoas que escolhem não ter filho e colocam um animal no lugar e ela não quer ter filho, mas ela tem relacionamento sexual, ela está indo contra a natureza de Deus, daquilo que Deus criou, para o homem e a mulher ser, ok? Os animais são bênçãos, mas não pode ser colocado no lugar dos filhos. Tem compaixão de nós, Senhor. E eu paro por aqui. O que aconteceu? O cinto aprodeceu e aqui no final ele fala, eu queria unir. Se aquele cinto tivesse ali na cintura do profeta Jeremias, o cinto não ia apodrecer. Ali é uma coisa que dura bem, é forte. Ia amarrar ali na cintura e ia durar. Mas ele falou, não, vai lá e coloca na fenda de uma rocha e deixa lá. Depois de não sei quanto tempo foi que ficou. Depois tu volta lá para ver. Chegou lá, estava apodrecido. Mas não tinha outra coisa para Deus dar exemplo? Tinha, mas Deus quis assim. As pessoas podem achar uma coisa muito simples, né? Gente, quando que o ser humano vai entender que Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer? Ele não podia falar de outra forma para ajudar, que Judá estava errado? Mas Ele falou que era fazer desse jeito.
pegar esse cinto e fazer isso. E aqui no final fala. Diz, cadê? Eu tenho que voltar. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e de Judá se unisse a mim, diz o Senhor, Adonai, Hashem, ok? Para ser meu povo. Honra do meu nome. Louvor e glória. Mas não me ouviram. Não me deram ouvido. Ô Jesus, ajuda que possamos te dar ouvido, Senhor. Tenha compaixão de nós. Oh meu Deus. A humanidade não sabe, não tem nem ideia do que está vindo por aí. Nem nós também, mas nós queremos confiar em Ti, Jesus. A Tua proteção. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nós. O cinto já está apodrecendo e as pessoas não estão percebendo. Ai, gente, eu vos deixo aqui. Até a próxima. Busque o Senhor. Busque enquanto se pode achar. Paz, shalom. Deus os abençoe. Todo aquele que pratica a palavra de Deus.